Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. É realmente uma alegria voltar a essa igreja amada do nosso coração. Rossana e eu louvamos a Deus por suas vidas, pela maneira como vocês amam o Senhor Jesus, amam a palavra de Deus e pela maneira que vocês também amam e se envolvem com a obra missionária, seja perto ou seja longe. E a nossa oração por vocês sempre tem sido essa, que Deus possa mantê-los no caminho do Senhor, no caminho da palavra e no caminho do serviço, para que possamos estar juntos, alegrando o coração do nosso Deus, glorificando o seu nome. Louvado seja Deus pela sua graça, que é melhor que a vida. Louvado seja Deus pela sua bondade, que está sempre presente. Louvado seja Deus pelas suas misericórdias, que se renovam a cada manhã e se renovaram nesta manhã. E é por isso que nós estamos aqui vivos, salvos, alegres, confiantes em Deus. Rossana e eu também experimentamos, juntamente com vocês, mesmo à distância, aquele profundo abatimento pela perda do nosso querido Josimar Henrique, e oramos pela igreja, pela família, e ao mesmo tempo também nos sentimos consolados, como vocês, pelas promessas de Deus, e especialmente por aquela promessa de Deus, que todos os redimidos um dia se encontrarão na casa do Pai, e lá não haverá lágrima, nem choro, nem pranto, nem dor, nem separação, e nós vivemos nesse mundo violento, agressivo, mas com alegria e esperança, porque nós caminhamos na fé e confiança no Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui também nesta manhã. Eu gostaria de convidar cada um de vocês a abrirem comigo suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7, leremos a partir do verso 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, leremos a partir do verso 3. No momento da escola dominical, nós poderemos partilhar um pouco mais sobre algumas ações missionárias, mas desta feita, gostaríamos de refletir com os irmãos e as irmãs neste texto da palavra de Deus. E eu gostaria que você pensasse comigo sobre essas perguntas. O que fazer quando Deus não intervém? O que fazer quando o sofrimento ultrapassa os limites que nós julgamos resistir? O que fazer quando a injustiça, a dor, a perda ou mesmo a tristeza parecem ultrapassar os limites do nosso próprio coração, da nossa própria alma? Ou ainda, qual o propósito de Deus ao nos permitir caminhar pelo vale da sombra da morte? Eu estou falando sobre cenários desesperadores, sobre momentos da vida que parecem não ter fim, sobre aquela angústia que toma conta da nossa alma. Nós não sabemos o motivo, nós não entendemos a história, nós apenas cremos em Deus. O que fazer em momentos assim? Um dos cenários mais desesperadores do Antigo Testamento, ele se encontra nesse segundo livro dos Reis, no capítulo 7. E trata-se de um cerco de uma cidade chamada Samaria. E permitam-me, antes de lermos a palavra de Deus, de alojá-los nesse contexto, de pensarem comigo neste contexto no qual se encontrava a cidade de Samaria, neste capítulo 7. Samaria era uma cidade situada no norte de Israel e capital daquela região. E cerca de 800 anos antes de Cristo, o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, decidiu tomá-la. E ele utilizou uma estratégia muito comum naquela época, uma prática que era usada, uma prática de sítio, de cerco, em que aquela cidade, ou qualquer cidade que seria tomada, ela era cercada, sitiada a uma distância segura por um exército inimigo, de maneira que toda a provisão daquela cidade era cortada. E a cidade que dependia da provisão que vinha de fora, ela começava a passar a experimentar a abundante fome. E aquele exército inimigo cercava, sitiava a cidade, e ali permanecia durante dias, ou meses, ou anos, infringindo sobre aquela população tremendo sofrimento, profunda angústia e muita fome, até que a população se rendesse. Esta era a estratégia de sítio.
E assim que aconteceu com essa cidade, no capítulo 5 deste livro. Samaria estava sitiada. E quando a cidade sitiada, finalmente, depois de muita fome, se rendia, não era incomum que muitos eram mortos, não era incomum que todos se tornassem escravos, e não era incomum que tudo fosse tomado como posse por aqueles novos invasores. Portanto, é justamente neste momento que nós leremos esse texto, é nesse contexto. Render-se, num contexto assim, era assinar a própria sentença de morte, mas não se render era morrer lentamente. Um estado de sítio, um estado de cerco, era possivelmente o ambiente e o cenário mais desesperador que poderia acontecer com uma cidade veterotestamentária. E nós lemos que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele cercou essa cidade no norte de Israel, a cidade de Samaria, com cerca de 120 mil soldados, levando para aquele cerco, ali um círculo amplo ao redor daquela cidade, levando os soldados, os armamentos, a comida para ali permanecerem, a água para ali beberem, as suas posses, seus tesouros, ouro, prata e vestes, estavam preparados para ali permanecerem durante meses, até que a cidade pudesse finalmente ou morrer de fome ou se render. Essa era a estratégia. Fiquemos de pé uma vez mais, aqueles que puderem, para lermos a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3. E no verso 3 lemos assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Verso 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Verso 9, então disseram uns para os outros, leiamos todos juntos: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Os irmãos podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Encontramos nesse texto, nesse registro histórico inspirado por Deus, verdade de Deus, pelo menos 3 paralelos com a sociedade e o mundo no qual nós vivemos, não apenas com a sociedade distante e estranha, mas com a sociedade próxima e com os apelos e situações dos nossos próprios corações. O primeiro paralelo que encontramos nesse texto é que, a semelhança de Samaria, 800 anos antes de Cristo, o mundo no qual nós vivemos hoje também vive, existe em completo desespero e sofrimento. É preciso entendermos o grau e a profundidade do desespero dos habitantes daquela cidade perante aquele sítio, perante aquele cerco. Havia tanta fome em Samaria que os mais abonados, os mais ricos, que tinham ainda ouro e prata,
eles compravam cabeça de jumentos que não eram normalmente consumidos. Era aquela parte do animal que era descartada, normalmente, em dias normais. Mas em época de cerco, apenas os ricos compravam por 80 ciclos de prata, cerca de 1 quilo de prata, uma cabeça de jumento para comer. Aqueles que tinham pouco dinheiro compravam com 5 ciclos de prata esterco de pombas. Aqueles que não tinham recursos, não tinham ouro, nem prata, nem vestes especiais para trocarem por algum alimento, eles chegaram ao ponto de matarem e comerem seus próprios filhos. Me acompanhe no capítulo 6, o versículo 28 e 29, registra assim: perguntou-lhe o rei, que tens? E respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Verso 29, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Meus irmãos, minhas irmãs, o desespero aqui é completo. A ruína dessa cidade é completa. Mães matando seus próprios filhos, devido a esse desespero que se abateu sobre Samaria, por esse cerco, por esse sítio e por essa fome. A semelhança de Samaria, nós também vivemos em um mundo desesperado pela verdade e desesperado pela comida que alimenta a alma e também alimenta o corpo. Nós vivemos e experimentamos em nossos dias, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, uma crise moral, uma crise social, uma crise espiritual. Uma crise moral em que a relação do ser humano com o bem, essa relação está corrompida. O mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. E o mal é aplaudido e o bem é menosprezado. É nessa geração, é nesse mundo que nós vivemos, vivem nossos filhos e viverão nossos netos. Não apenas vivemos essa crise moral, mas vivemos também uma crise social em que a relação do ser humano com o próprio ser humano, essa relação está partida. A vida, ela parece que é mais decidida pelo interesse pessoal do que pela necessidade do aflito. Comumente as relações humanas, elas se tornam cada vez mais interesseiras, utilitárias e também banais. O ser humano, ele consegue conviver com alegria, com aquilo que tem, mesmo com alguém desesperado à sua porta, por essa crise que é moral e social. Mas vivemos também uma crise espiritual em que a relação do ser humano com Deus, essa relação está quebrada. O ser humano passou a adorar os seus títulos, os seus bens, o seu próprio nome, os seus projetos, a sua conquista. O ser humano passou a adorar a sua própria imagem. Quase nunca Deus é colocado em primeiro lugar, quase sempre em último lugar. Apenas quando nada mais tem sucesso, o ser humano invoca Deus. Nós vivemos em uma Samaria moderna. Nós vivemos em um mundo sitiado à espera de uma mensagem de redenção. O desespero de Samaria é o desespero de hoje. O desespero daquela sociedade é o desespero das nossas universidades e escolas, dos nossos condomínios, das nossas ruas, das nossas vizinhanças e daqueles, especialmente daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Há em todo o mundo hoje, após 2000 anos de fé cristã e 500 anos de reforma protestante, ainda no mundo hoje, mais de 6.000 povos que nada conhecem do Senhor Jesus. Há no mundo hoje mais de 1.800 línguas que não tem um versículo bíblico, eu repito, um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. No nosso Brasil, graças a Deus, as igrejas crescem, o trabalho cresce, há centenas de publicações evangélicas e boas a cada ano, congressos, impactos, treinamentos, profundidade, mas há em nosso Brasil ainda mais de 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário. 10.000 comunidades ribeirinhas
2.000 comunidades quilombolas e 6.000 assentamentos sertanejos sem a presença de uma igreja evangélica. Dos mais de 9 milhões de surdos em nosso país, em vários estados, menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. O que pensar dos ciganos, cerca de 700.000 ciganos da etnia Calon, que não conhecem o Evangelho em sua própria cultura, em sua própria língua, aqui em nosso país? E os imigrantes que vêm e refugiados de países distantes, e eles moram entre nós por anos, às vezes décadas, sem serem apresentados ao Evangelho do Senhor Jesus. O mundo no qual nós vivemos é uma Samaria sitiada à espera de uma palavra de redenção. Parte do meu trabalho com a Rossana tem sido dar treinamento em países onde a igreja não tem crescido nas últimas décadas. E tivemos há cerca de 2 anos atrás, numa região do Himalaia, com milhares de vilas e centenas de cidades, onde não havia um só crente no Senhor Jesus. E tivemos dando treinamento em uma cidade no Oriente Médio, com 1,5 milhão de habitantes, onde havia ainda, aliás, apenas 8 crentes no Senhor Jesus, divididos em 2 igrejinhas com 4 pessoas cada. Quando nós pensamos sobre esses desafios do outro lado do mundo, eles também se encontram do outro lado da rua. A sua Samaria não é tão longe de você, quem sabe é na sua universidade, é no seu trabalho, no seu escritório, no seu condomínio, na sua rua, na sua casa, na sua família. Essa é uma verdade bíblica histórica e angustiante, que essa Samaria se desesperava, e esse é um paralelo claríssimo. À semelhança de Samaria, nós vivemos em um mundo desesperado. Um outro paralelo que encontramos nesse texto se refere àqueles que Deus resolveu usar para enviar a mensagem de libertação para a cidade de Samaria. E chegamos rapidamente à conclusão que Deus usa leprosos. Foi o texto que nós lemos. Deus usa leprosos. Mas é preciso entender o que significava ser leproso naquela época. O leproso não podia habitar numa cidade comumente. Frequentemente habitava em cavernas ou em locais distantes. E frequentemente tinha apenas contato e acesso aos seus familiares. Os leprosos tinham a obrigação de, quando abordados por alguém, a cobrir o rosto, levantar o braço e gritar: eu sou leproso. Os leprosos se alimentavam apenas dos restos da comida das cidades, restos estes entregues por seus parentes. Se não havia comida em Samaria, muito menos entre os leprosos, que estavam do lado de fora de Samaria. E é justamente por isso que no versículo que nós lemos inicialmente, nos diz que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, ou seja, estavam do lado de fora da cidade de Samaria, porque os leprosos não habitavam naquela cidade, mas se alimentavam daquela comida, e ali estavam numa crise existencial. Nós vamos morrer, foi o que lemos, nós vamos morrer. Se ficarmos aqui, morreremos, não há comida em Samaria. Se formos para o acampamento inimigo, eles nos matarão. Mas se nos deixarem viver, viveremos. O que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento é a escolha de Deus. Deus resolve usar leprosos para comunicar a verdade de libertação para a cidade de Samaria. Havia um capitão, se você ler todo o capítulo 6 e capítulo 7, você há de perceber que havia um capitão da guarda na cidade de Samaria. Deus não usou o capitão da guarda. Havia um rei em Samaria, Deus não usou o rei. Havia um profeta nas imediações de Samaria, Deus não usou para este fim o profeta. Deus usou leprosos. E parece que isso coincide com essa
predileção de Deus em usar pessoas fracas, quebradas, imperfeitas, como você e eu, para que a vontade do Senhor seja feita. E Deus usa leprosos, como você e eu, não pela nossa capacidade, mas pela sua graça, não pela nossa habilidade, mas pelo seu poder, e não pela nossa competência, mas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que Deus usa seres humanos imperfeitos. E é por isso que o chamado de Deus é um chamado pessoal. Sobre isso falaremos um pouco mais, se Deus assim permitir, na escola dominical. Mas o chamado de Deus é um chamado pessoal, ele é intransferível e ele é inigualável. Ele é pessoal porque Deus chama pessoas e não coisas. Deus chama gente e não instituições. Ele é intransferível, olhe bem para mim nesse momento, ele é intransferível porque você e eu, nós não podemos transferir, terceirizar aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer para o louvor da sua glória. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, Ele colocou em suas mãos. Aquilo que Deus colocou para a sua família ser e realizar naquele lugar, Ele o fez para a sua família. Aquilo que Deus me chamou com a Rossana para ser e realizar, Ele colocou em nossas mãos. É a vontade específica de Deus para cada um de nós. Nós não podemos transferir aquilo que Deus nos comissionou, porque o chamado de Deus é pessoal, mas é também intransferível. Esse chamado de Deus também é inigualável, porque não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus. Há muitas coisas boas na vida, muitas coisas boas. Estarmos louvando a Deus com os irmãos, estarmos em família, lembrando da bondade do Senhor a cada dia. Quando nós chegamos aqui no Nordeste, aqui em Recife, outro dia saímos, comemos ali um camarão no óleo e alho, coisas boas, alegre o coração. Mas não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus. É o chamado de Deus. Deus nos chama, nos comissiona, nos prepara. Ele nos fortalece à medida que nós caminhamos, e caminhamos nele, com ele e na dependência dele. Na teologia paulina, todos os salvos em Cristo são chamados para pelo menos 7 práticas cristãs específicas. Se nós conciliarmos a teologia paulina em todas as suas cartas, naquilo que Paulo orientou às igrejas do Senhor Jesus, de maneira mais enfática e repetitiva, nós encontraremos 7 práticas cristãs que devem ser exercidas por todos os crentes no Senhor Jesus. A primeira prática é a palavra, é a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, seja privada ou pública, seja individual ou coletiva. A terceira é a oração, não é orar antes das refeições tão somente, é ter vida de diálogo com o Pai em nome do Senhor Jesus. A quarta é a comunhão, é nós vivermos com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quinta é a santidade, é intencionalmente, de todo o coração, buscarmos uma vida pura, porque Deus se alegra com tal pureza, que Ele mesmo produz em nossa vida, em nossa caminhada. A sexta são as boas obras, olhos abertos para socorrer aquele que está angustiado, aquele que está em Samaria. E a sétima é a evangelização, é abrir a boca e falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. 7 práticas cristãs para todo crente: palavra, adoração, oração, comunhão, santidade, boas obras e evangelização. Deus já colocou isso em nossas mãos, é parte do propósito de Deus para todo aquele que é salvo no Senhor Jesus. Mas nessa altura é preciso pensar que não é fácil ser leproso, ser imperfeito, estar quebrado no meio da dor e ainda entender e crer de todo o coração que Deus pode nos usar. E permitam-me partilhar com vocês algo que mexeu com o meu coração anos atrás, talvez já tenha até partilhado na igreja em outra oportunidade, mas se encaixa bem com isso que a palavra nos revela, que Deus usa até mesmo leprosos.
Alguns anos atrás fui convidado para falar em um congresso de igrejas evangélicas no sul da França, uma região com poucas igrejas evangélicas e igrejas bem pequenas. A cada ano ou 2 anos eles se juntam e fazem um congresso. Fui convidado, estive com os irmãos sexta, sábado e domingo. E foi um tempo muito precioso. Eu não falo francês, então dependia de um intérprete. E quando você está num país ou numa região onde você não fala a língua local, você geralmente ora bastante para Deus enviar o intérprete, o tradutor certo. E ali conseguiram um rapaz que era a pessoa ideal para aquele trabalho. Ele era fluente em inglês e em francês, ele estudava teologia e gostava de pregação. Então era o intérprete ideal. A cada dia à tarde, ele sentava comigo e ali nós estudávamos juntos o texto bíblico e o sermão que seria pregado e praticávamos um pouco. E bem preparados, chegávamos até o culto à noite, eu falava, ele traduzia e tudo correu muito bem, sexta e sábado. Domingo seria o dia principal, porque todas as igrejas estariam reunidas. E ali, poucos minutos antes de começarmos aquele último culto, o coordenador do congresso disse: Ronaldo, nós tivemos aqui um imprevisto e aquele intérprete, ele não poderá participar conosco dessa noite. Estamos aqui tentando resolver. Enviamos uma mensagem para várias pessoas e parece que alguém respondeu que pode, se voluntariou, que pode nos ajudar como intérprete nessa noite. Ah, sim, eu conheço essa senhora. É uma senhora que já trabalhou como intérprete. Está aposentada há mais de 30 anos. Mas ela se prontificou. Aliás, está chegando aqui. E aí ele me mostrou uma senhora bem idosa, ela vinha caminhando a passos curtos com a sua bengala, e quando eu a cumprimentei, ela me respondeu, mas a sua voz era apenas um sussurro. Ela falava de maneira tão tímida, tão baixa, que eu falava, ela respondia, mas eu não ouvia o que ela realmente falava. Eu comecei a ficar um pouco preocupado. E daí aquela senhora sentou-se ali no primeiro banco à esquerda, eu me sentei ao seu lado, e eu disse: olha, a senhora quer saber em que texto bíblico eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim e sussurrando e sorrindo, ela disse: meu filho, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a me preocupar. Eu falei: mas eu tenho aqui as anotações do meu sermão, a senhora não quer apenas passar os olhos e ver aqui talvez os pontos principais para ter assim em sua mente? Ela mais uma vez sorriu e disse: meu filho, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. E comecei realmente a pensar: ela não vai falar de maneira que as pessoas consigam ouvir o que vai acontecer. E conversei um pouco com o organizador do congresso e ele disse: Ronaldo, nós não temos um plano B, ela vai ser intérprete hoje à noite. Muito bem, chegou a hora da mensagem, eu preocupado, ajudei a senhora. Ela subiu ao púlpito, colocou ali a sua bengala de lado, ajeitei o seu microfone, comecei a falar. Meus irmãos, aquela mulher se agigantou naquele púlpito. Jamais vi uma pessoa interpretando tão bem como aquela mulher naquela noite, no tom certo, na velocidade certa, com a ênfase certa. Até quando eu falava do meio para o final do sermão, quando a gente às vezes se empolga e fala mais rapidamente, eu terminava uma frase e ela terminava uma frase praticamente comigo. Um negócio assim é especialíssimo. E depois daquele sermão, eu sentei-me ao seu lado mais uma vez e disse: muito obrigado pelo seu trabalho. Ela sorriu e disse essa frase, que eu não me esqueço até hoje. Ela disse: Ronaldo, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Isso é verdade, meu irmão e minha irmã. A questão não é saber se nós temos capacidade e poder para fazer certas coisas. A questão principal é saber se nós estamos na vontade de Deus, pois a força não vem da igreja, ou do pastor, ou do conhecimento intelectual, ou de um preparo habilidoso. O poder vem do Senhor, a capacidade vem de Deus, a graça é derramada do alto sobre cada vida. É Ele quem nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. A pergunta que você e eu precisamos responder a cada fim de dia não é se nós temos capacidade, mas se nós estamos na vontade de Deus. Eu me lembro que ela rapidamente disse: Ronaldo, já passou do meu horário de dormir há muito tempo, foi embora rapidamente.
E aí o organizador do congresso disse: Ronaldo, ela se apresentou, ela disse quem ela é? Eu falei: não, ela mal disse o seu nome. E ele completou: ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França, na década de 70. E eu guardei isso no meu coração. Deus sempre nos fortalece, mesmo leprosos, mesmo imperfeitos, mesmo enfraquecidos, mesmo angustiados. Deus sempre nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade, pois Deus usa até leprosos para o louvor da sua glória. E talvez Deus tenha essa predileção por usar os fracos, para que fique bem claro que não foi pela força humana, mas foi pela força de Deus, para a glória do próprio Deus. Um outro paralelo que nós encontramos de maneira clara nesse texto e nesse cenário histórico inspirado por Deus, é que hoje também é dia de boas novas e muitas vezes nós nos calamos. Os leprosos percebem, e ao perceberem que os opressores, eles haviam batido em retirada, vocês leram comigo o texto, na crise existencial: se ficarmos, morreremos, se formos até os inimigos, nos matarão, morreremos, mas se nos deixarem viver, viveremos. Decidiram ir até o arraial, o acampamento dos inimigos, e lá chegaram, e Deus havia enviado um ruído de sons, um ruído de cavalos e tropas e soldados, de maneira que aqueles inimigos pensaram que estavam sendo atacados pelos reis inimigos, e ali bateram em retirada, deixando tudo como estava. É interessante que a Bíblia, ela relata esse detalhe: deixando tudo como estava, a mesa posta, a comida está ali, e a bebida também, e havia ouro, e havia prata, e havia vestes, e os leprosos que viviam há anos, quem sabe décadas, se alimentando das migalhas que eram lançadas pelos muros de Samaria, agora apenas 4 homens em um acampamento com comida para 1.200 pessoas. Foi uma festa. Eles entraram em uma tenda, esse relato é especialíssimo. Eles entraram na tenda e diz o texto que eles comeram e beberam e se fartaram, e pegaram ouro e prata e vestes. E eu creio que eles pensaram naquele dia: nós estamos ricos, hoje é o nosso dia. Vivemos nessa miséria há tantos anos, mas hoje é o nosso dia. Nós temos comida, nós temos bebida com fartura para cada um de nós. Nós temos ouro, temos prata, temos vestes especiais. E diz o texto que eles entraram em outra tenda. Eu não sei como conseguiram, mas comeram mais, beberam mais e pegaram mais ouro, prata e vestes. E, meus irmãos, ali eu creio que nós temos essa cena que é altamente significativa, desses 4 homens leprosos, com os braços cheios de ouro e prata, e com certamente as vestes lançadas sobre os seus ombros. É a nossa riqueza, é a nossa aposentadoria, é a nossa segurança. Hoje é o nosso dia. Vamos cavar aqui um buraco, vamos esconder aquilo que nos cabe. E nesse momento, Deus toca em seus corações, em um apelo moral e espiritual profundo. Eu imagino que eles deixam cair o ouro, a prata e as vestes, e eles simplesmente dizem: nós não fazemos bem. Mas que palavra, que cena dramática, e que desafio! Nós não fazemos bem, que consciência! Isso é apenas a ação de Deus, pois o caminhar humano do nosso coração, fragilizado pelo pecado, que está sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus, mas ainda está em guerra. A tendência do nosso coração é olhar apenas para o ouro, para a prata, para as vestes, para o seguro, para a aposentadoria, para o conforto, para a minha segurança, para os meus sonhos, os meus projetos. Afinal, eu mereço, eu sou leproso, ninguém me sustentava, agora eu achei essa grande riqueza, eu mereço. Mas é em momento assim que Deus, Ele fala ao nosso coração, e Ele desperta em nós algo que somente Ele consegue despertar: a convicção de que nós não fazemos bem. E eles completam dizendo: nós não fazemos bem, pois este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Vamos, portanto, anunciar a casa
do rei. E o curioso é notarmos, se você ler o restante do texto, é que depois de anunciar a casa do rei, os leprosos voltaram a ser apenas leprosos. Apenas leprosos. Mas cumpriram a missão que Deus havia colocado em suas mãos naquele momento. Eu gostaria de levar você e também a mim a pensarmos que o maior desafio da nossa vida não é andar na contramão do mundo, mas é andar na contramão do nosso próprio coração. O maior desafio da nossa vida não é lutar apenas com as tendências externas que tentam contaminar a nossa fé, mas é lutar contra o nosso próprio coração, que tem o seu rumo traçado, muitas vezes, com desejos distantes do desejo de Deus para cada um de nós em algum momento específico da nossa existência. Quando nós pensamos sobre isso, nós podemos imaginar que a principal, ou talvez a primeira missão da igreja não é nem evangelizar, não é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja é morrer, é passar por um profundo quebrantamento de alma, que só Deus produz. A igreja produz adesão, mas só o evangelho de Deus produz realmente transformação. Algo que só Deus produz. Um quebrantamento de alma, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo, um quebrantamento de alma em um momento da vida que realinha as nossas prioridades. É isso que só Deus faz. Um quebrantamento de alma em um momento da vida que realinha as nossas prioridades, que nos leva a nós reconhecermos mais a bondade de Deus, a nos arrependermos mais dos nossos próprios pecados e a nós abrirmos as nossas mãos dizendo: quero ser útil em tuas mãos para a tua própria glória. Nós não fazemos bem. Talvez essa seja a sua frase nessa manhã de domingo, nesse início de ano. Talvez seja a minha frase: nós não fazemos bem, pois nós nos calamos. Temos tantas oportunidades e nós nos calamos. Há tanta necessidade e nós nos calamos. Muitos pedem pela palavra e nós nos calamos. Muitas portas estão abertas e nós nos calamos. Talvez seja essa a realidade e o desafio da igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos perdoe por termos mais facilidade em falar de política do que falar sobre o Cordeiro Jesus. Que Deus nos perdoe se nós temos até uma apologia pronta para defender um candidato, mas somos mudos, calados, para falar sobre o nome acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos perdoe se nós temos facilidade para falar sobre economia, sobre esporte, o futebol, defender de maneira efusiva o time do nosso coração, com aquela pessoa com a qual conversamos 1, 2, 5, 10 vezes, com a qual jamais falamos sobre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos perdoe se nós falamos mais de nós do que do Evangelho, se nós falamos mais dos nossos planos do que da cruz de Cristo, se nós falamos mais sobre o sofrimento do mundo do que sobre a mensagem de redenção. Creio que essa foi uma experiência de quebrantamento na vida desses leprosos. Algo que só Deus faz. Quebrantar um coração no meio de uma situação de angústia e sofrimento para realinhar as nossas prioridades. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, o clamor dessa palavra não é para você ou eu nos envolvermos com algum programa especial nesse ano. Eu vou ajudar um pouco mais a igreja naquele assunto, isso é bom. Eu vou colaborar mais com aquela obra missionária, isso é bom. Mas esse não é o apelo. O apelo não é para nos envolvermos com o programa. O apelo bíblico é para orarmos com sinceridade, pedindo que Deus nos visite, quebrante o nosso coração e gere em nós uma consciência nova. E realinhe em nós as nossas prioridades. E abra os olhos do nosso coração para de fato enxergarmos os propósitos de Deus. Alguém me perguntou no final desse ano passado: Ronaldo, qual foi a oração mais repetida que você fez ao longo de 2018? E a oração foi essa, a mais repetida: Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu não deixe de enxergar algo que é
prioridade do Senhor para a minha vida. Talvez seja essa também a sua oração. Eu gostaria de concluir trazendo à sua mente um pouco da história de uma mulher de Deus, uma missionária chamada Helen Roseveare, uma missionária ligada à UEC, a mesma missão que Rossana e eu somos filiados. Nós somos filiados à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria com a UEC, que é uma missão que trabalha exclusivamente com povos não alcançados. E essa doutora Helen era missionária da UEC, era uma inglesa. Eu a chamo de doutora, pois ela era médica. A doutora Helen era, na verdade, brilhante, pois aos 28 anos de idade, ela já era formada em medicina, formada em enfermagem, tinha um curso como paramédica e concluiu seu doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Então, uma mulher extremamente bem preparada, aos 28 anos de idade. Ela sentiu-se direcionada por Deus para trabalhar em um país na África e foi para o Congo, pela UEC. Ali insistiu para trabalhar na região mais necessitada e foi para o interior do Congo. Ali chegou e a primeira coisa que a doutora Helen fez, e foi altamente estratégico, foi formar um curso para enfermeiras africanas, cristãs. E ali em 2 anos ela formou mais de 100 enfermeiras missionárias e as espalhou ali pelo interior daquele país e foi uma revolução. Pregar o evangelho em diversas casas e tribos e aldeias, foi uma revolução. Mas a doutora Helen, angustiada com a necessidade social naquele interior daquele país que vivia uma guerra civil, isso na década de 60, uma guerra civil, ela orou a Deus para que Deus pudesse lhe dar a direção, para fazer algo ali naquele país, para aliviar o sofrimento daqueles que estavam sem nenhum acesso a um hospital, uma clínica, a um médico e assim por diante. Ela orou a Deus, ela havia feito um trato com seu próprio coração no início do seu ministério, que jamais pediria dinheiro publicamente. Orou a Deus, Deus respondeu a sua oração, sem informar nada à sua igreja. Seu pastor lhe envia uma carta com um grande cheque, dizendo: queremos que você desenvolva, além da evangelização, um trabalho social que seja estratégico. Com aquele recurso, ela construiu um hospital com capacidade para 100 leitos. E ali aquele trabalho de assessoria aos necessitados e pregação do evangelho caminhava muito bem. Mas o Congo passava por uma época terrível. Os cristãos eram perseguidos, pastores e missionários eram mortos, muitos deles sequestrados e permaneciam um longo tempo em cativeiro. E a doutora Helen também foi sequestrada e permaneceu um longo tempo em cativeiro. Ali ela sofreu e ali ela registrou em um diário alguns dos seus dias. Eu queria apenas ler 2 ou 3 entradas. Em certo dia ela escreve em seu diário: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Em outra semana ela escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Depois ela chega a escrever: logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Ela foi liberta daquele cativeiro, com ossos quebrados, a alma traumatizada, voltou para a Inglaterra, permaneceu quase 1 ano hospitalizada para se recuperar, saiu daquele hospital, voltou para o UEC, para a missão, teve uma entrevista inicial de recepção pela diretoria da missão, e a primeira coisa que ela disse é: desejo voltar para o Congo. E a missão resistiu, mas ela insistiu tanto que voltou para o Congo, e voltou para o mesmo lugar, e ali, para sua tristeza, encontrou aquele hospital totalmente destruído pelos guerrilheiros. Ela orou a Deus uma vez mais, não fez nenhum apelo público, orou a Deus. Semanas depois, recebe da sua igreja uma oferta para aquela mesma finalidade,
mas uma oferta ainda maior, e ela construiu um hospital com capacidade não para 100 leitos como antes, mas para 250 leitos. Construiu uma maternidade e iniciou uma escola para paramédicos, e ali permaneceu ao longo de quase 30 anos. Muitos missionários vieram e foram recebidos pela doutora Helen, igrejas foram plantadas, o nome do Senhor se tornou conhecido naquele país. Ela, depois de 30 anos, deixou aquele país, se tornou uma mobilizadora para a obra missionária. Tem algumas entrevistas da doutora Helen Roseveare, que você pode acessar no YouTube, você vai ser impactado pelas suas palavras, suas experiências. Mas o que eu gostaria, na verdade, é de finalizar com apenas um parágrafo do que ela escreveu antes de falecer. Ela faleceu aos 91 anos de idade, há 2 anos atrás. E ela deixou um artigo. E a última parte deste artigo, depois de uma reflexão sobre o que Deus deseja de nós e quais são as nossas reservas para fazermos a vontade do Senhor, a doutora Helen, ela diz o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus. Ela diz: queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos também o sucesso. Queremos Jesus, queremos os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos junto o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Quando nós desejamos somente Jesus, nós somos dirigidos por Deus, na medida de Deus, na direção que Deus dá para aquilo que glorifica o seu nome. Deus usa até leprosos. Vamos orar? Curva sua cabeça comigo e ore ao Senhor. Nós estamos no primeiro domingo do ano. Talvez seja um momento para você orar a Deus com sinceridade de alma e por aquilo que Deus já te ensinou ao longo do tempo. Ao longo do ano passado, na virada deste novo ano, talvez seja um momento de você, em conversa com Deus, refazer algum compromisso pessoal para o qual Deus te chamou, ou abraçar uma causa, um trabalho, uma responsabilidade que Deus está colocando em suas mãos ou já colocou, ou talvez falar com o Senhor e pedir a sua força para continuar fazendo aquilo que você já está fazendo. Fiquemos de pé para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é nosso Deus, Deus no qual nós podemos confiar e verdadeiramente confiamos. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor sempre faz, derramar da Tua graça sobre os nossos corações, realinhar a nossa vida, quebrantar a nossa alma e definir as nossas prioridades. Nós queremos pedir nesse primeiro domingo do ano, nós queremos pedir um sincero quebrantamento de coração em nome do Senhor Jesus. Coisa que o Senhor faz não é resultado do buscar humano, não é consciência moral ativa nossa por capacidade própria, não é sensibilidade espiritual, Senhor Deus, que guardamos em algum lugar do nosso coração, é fruto da ação do Teu Santo Espírito que quebranta o Teu povo. Como o Senhor derramou uma consciência nova na mente e no coração daqueles leprosos, ao ponto de deixarem o ouro, deixarem a prata e deixarem as vestes especiais e correrem para gritar para Samaria sobre a libertação que o Senhor deu. Ó Deus, que o Senhor faça o mesmo conosco. Para, Senhor Deus, sermos gratos com tudo aquilo que o Senhor nos dá, mas nos encantarmos apenas com o Evangelho. Sermos gratos com a beleza daquilo que o Senhor coloca ao nosso redor, mas, Senhor Deus, não nos encantarmos com nada mais do que a verdade do Senhor e a oportunidade que o Senhor nos dá para sermos sal que salga e luz que brilha. Que o Senhor nos ajude
a nós vivemos a nossa vida de maneira que glorifique o Teu nome. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso bondoso e misericordioso Pai, que as consolações, o quebrantamento, o avivamento do Espírito Santo, seja com todos aqueles que sinceramente amam o Senhor Jesus, agora e para todo sempre.